Olá a todos, vamos então começar com o conteúdo teórico para esta sexta aula de Sistemas de Visão e Pesquisa Industrial e desta vez vamos falar de detecção de arestas. Antes de mais então, convém perceber o que é uma aresta. Nós consideramos que numa qualquer imagem um objeto há de ser um conjunto de pixels que são mais claros, mais brancos que o fundo. Portanto, a nossa convenção é que o fundo é sempre mais escuro do que o objeto e o objeto contém um corpo que tem que estar ligado entre si. Portanto, um conjunto de pixels que tem que estar ligados entre si. A separação entre o objeto e o fundo, portanto, se quiserem, esta parte que eu vou destacar aqui é vermelho, são as arestas. Okay? Portanto, se os objetos são muito claros e o fundo é muito escuro, as arestas são necessariamente zonas da imagem onde há uma transição relativamente brusca de claro para escuro ou vice-versa. Okay? Isto é que são arestas. E vamos estudar várias técnicas de tentar detectá-las. Temos aqui o sumário, não vale a pena estarmos a pensar, digamos, a parar por aqui. Portanto, em primeiro lugar, a detecção de bordas ou arestas é conhecida em inglês por Edge Detection e, como eu disse há pouco, as arestas são regiões onde há um grande contraste nas intensidades de uma imagem. Conseguem ver aqui arestas sempre que temos a transição de um objeto para o fundo. Obviamente que se o objeto tiver a mesma cor do fundo, será mais difícil detectar a aresta. Por exemplo, esta colher que está aqui, como é de um cinzento mais escuro e não de um branco muito claro, confunde-se mais facilmente com o fundo. A detecção de arestas é sobretudo utilizada para conseguir segmentar o objeto, os objetos, aliás. Segmentar os objetos é perceber em que zona das imagens é que eles estão. Se nós conseguimos encontrar as arestas, sabemos as zonas onde começa o objeto e acaba o fundo. Portanto, nós podemos usar três tipos ou três classes de detecção de arestas, são todas muito parecidas na verdade. Podemos usar gradientes de primeira ordem, olhar para a primeira derivada, gradientes de segunda ordem, olhando para a segunda derivada, e depois técnicas baseadas em template matching. Vamos ver agora cada uma delas. Portanto, a técnica mais habitual, ou seja, um mecanismo base aqui, é procurar variações de intensidade. E para isso temos que usar o que aqui se chama um operador derivativo local. Temos aqui um exemplo. Nós temos uma imagem que, se olharmos da esquerda para a direita, portanto vamos olhar para esta imagem aqui, se olharmos da esquerda para a direita, vemos que a imagem passa de preto para branco e depois para preto, e se desenharmos aqui a azul o valor da intensidade, portanto quanto mais alto, mais intenso, nós temos então esta curva azul. Se fizermos a primeira derivada dessa curva, podemos ver as zonas onde há variação. E as zonas onde temos variação serão então as nossas arestas, ok? Portanto, o que nós andamos à procura é de zonas onde há uma variação de intensidade e podemos fazer isso olhando para as derivadas. É aqui, deixa-me passar para a frente. Pronto, então nós podemos dizer que, digamos, um gradiente para arestas não é mais do que, olhando para as duas direções, um gradiente em x e um gradiente em y, com as derivadas parciais ali da função em relação a x e depois em relação a y. Normalmente usamos, temos em conta a norma do gradiente, portanto fazemos a raiz quadrada da soma dos quadrados, ou então aproximamos com a soma dos módulos, também é possível. E portanto, se quiserem pensar na variante discreta, basicamente nós pegamos no valor de um pixel e subtraímos o valor do pixel anterior, ok? Pensem, por exemplo, numa imagem qualquer, que eu vou partir aqui a meio, ou seja, estou a desenhar a imagem toda, estou só a desenhar um bocadinho da imagem. É melhor fazer aqui um zoom, ok, zoom. Então, imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, já sabem que os valores são de 0 a 1, portanto vou dizer que tenho aqui 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
e de repente ponto 9, ponto 8, ponto 9, se calhar aqui não vou pôr ponto 9 para isto ser mais fácil, vou pôr ponto 1, e aqui ponto 85 e ponto 2. Se vocês repararem, há aqui uma grande variação na direção da esquerda para a direita quando de repente chegamos a esta coluna. Okay? Daqui para aqui há claramente uma grande variação. Portanto, o que se faz normalmente é desenhar um filtro de convolução, que vai ter uma resposta muito alta quando estamos numa situação destas. E depois olhamos apenas para os resultados desse filtro. A resposta ao filtro é o valor dos resultados. Quando nós fazíamos R igual a filtro 2 do nosso filtro, vírgula, a nossa imagem A, este R aqui é o que se chama a resposta ao filtro, e ele é tanto maior, se nós desenharmos bem o filtro, será tanto maior quanto mais próximo de uma aresta estiver a zona onde o filtro foi aplicado. Reparem que este R não é um escalar, é uma matriz, obviamente, do tamanho de A. Portanto, na verdade, vocês podem pensar que nós, ao longo da direção X, vamos só pensar em X, para Y depois é semelhante ao raciocínio, nós estamos a subtrair o 0.9 com o 0.5, e isto está a 0.4. Ou então, antes estávamos a subtrair o 0.5 com o 0.3, isto está só 0.2. Ou seja, a variação será bastante maior na zona que eu destaquei a verde. Temos, por exemplo, aqui estes filtros, ok? E podem pensar que estas subtrações que estamos aqui a fazer obtêm-se fazendo a tal multiplicação, fazendo a convolução naquela imagem com o filtro G de X. Portanto, aquelas contas que eu estava aqui a tentar fazer à mão podem ser obtidas se eu fizer um filtro 2 do filtro G de X com a mesma imagem A que eu estava ali a ter. Eu aqui vou ter um resultado que supostamente me irá identificar aquela aresta. Portanto, por exemplo, eu vou fazer um exemplo para vocês perceberem o que é que eu estou a falar. Aqui talvez. Vou fazer um exemplo só. Ups, não é isto aqui. Ok. Então, um exemplo simples só na direção horizontal, não vamos pensar no Y. Então, se tivermos aqui uma imagem qualquer, eu vou voltar a desenhar uma imagem que há de ter, obviamente, vários pixels, com vários valores, e eu vou pôr aqui os valores. Vou voltar a fazer uma transição vertical, ou seja, se eu puser aqui um ponto 1, um ponto 2, um ponto 1, aqui um ponto 9, aqui um ponto 8 e aqui um ponto 7, e aqui um ponto 1, ponto 2, ponto 3, e aqui ponto 9, ponto 8, ponto 9. E depois aqui podemos transitar novamente para ali para o ponto 1, ponto 2, ponto 1. Então, se eu tiver um filtro como aquele que foi há bocado definido, G de X, G de X igual a menos 1, 1 e depois tudo zeros, o que é que este filtro vai fazer? Quando este filtro for aplicado, por exemplo, a esta posição aqui, ou seja, na posição azul, já sabem que quando eu aplico uma convolução, o filtro vai varrer a imagem toda. Mas interessa-nos perceber o que é que acontece nestas zonas de transição. Já estamos a ver que há aqui uma transição aqui e outra aqui, não é? Mas vamos ver como é que o filtro a identifica. Então, se eu fizer isto assim, o resultado da aplicação do filtro naquela posição azul, portanto a posição azul, na posição azul o resultado será igual a, ora, eu só tenho que somar os que não são zero no filtro, portanto será este 0.2 vezes menos 1, portanto na verdade até posso pôr já menos 0.2, mais 1 vezes 0.2. Ok? Isto dá zero. Ou seja, é uma resposta baixa, com baixa magnitude. Se eu agora puser o meu filtro na posição verde, ou seja, uma casa mais à direita,
qual será a resposta? Vamos voltar a fazer as contas. Opa. Então, eu tenho que pegar este 0.2 e multiplicá-lo por menos 1, portanto isto será menos 0.2, mais, e agora pego neste 0.8 e multiplico por 1, mais 0.8. O resultado disto são 0.6, que já é muito mais que 0, ok? Portanto, este filtro dá valores baixos, próximos de 0, quando nós temos, digamos, uma zona uniforme, sem variação. Quando o 0.2 aqui era igual ao 0.2 ali, isto está muito próximo de 0, ou seja, quando há pouca variação. Mas, por outro lado, quando nós passamos do 0.2 para o 0.8, o filtro deu uma resposta alta, deu 0.6, ok? E, portanto, já estão a ver como é que nós conseguimos detectar arestas. Nós podemos, então, criar a nossa imagem de resultados a partir da imagem de cima. Vou pôr isto a preto. Portanto, a minha imagem de resultados a partir da imagem de cima será, obviamente, uma imagem do mesmo tamanho da de cima, que eu pus com 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, eu já sei que na posição 0 eu tenho o valor 0, e a posição 0 é aqui. Deixa eu ver se eu não faço as neiras, é aqui. Tem aqui o valor 0 na minha matriz de resultados. E na posição verde eu terei o valor 0.6. Portanto, basta-me olhar, e depois, claro, vou ter valores em tudo o resto, mas isto é para dizer que eu só preciso de olhar para a minha matriz de resultados e dizer e escolher os pontos onde ela tem um valor maior do que x. Obviamente este x, este threshold, é definido manualmente ou arbitrariamente, é arbitrado e tem que ser afinado. Mas a questão é que o filtro tem uma resposta alta nas zonas onde há arestas e uma resposta baixa onde não tem arestas. E por isso é um bom filtro para detectar arestas. Notem que nós podemos, em termos de arestas verticais, ter uma transição de preto para branco. Portanto, esta transição aqui vai de, deixa-me apagar aqui este, vai de preto para branco. Preto para branco, ou se quiserem é mais correto dizer de escuro para claro, porque eu estou com 0.2, que não é preto, mas é escuro, e vou para 0.8, que não é branco, mas é claro. Mas depois há aqui outra transição, aqui, esta, que é ao contrário, esta vai de branco para preto. Okay? Vamos ver o que é que acontece nessa posição. Portanto, vamos ver o que é que acontece na posição vermelha. Ou seja, se eu tiver isto aqui, o filtro aqui, quando o meu filtro é aplicado aqui, dizem vocês, opa, mas não sabemos o que há aqui deste lado. Não precisamos saber porque isto está a zero, ok? Como temos ali zero no filtro, não há grande problema nesse caso. Então eu teria um R, que seria qualquer coisa ali nas interrogações, tudo multiplicado por zero, não interessa. Então eu só tenho que multiplicar o 0.8 que está aqui, isto é 0.8, o 0.8 que está aqui por menos 1, portanto isto fica menos 0.8, e o 0.2 que está ali por 1, portanto isto fica mais 0.2. E o resultado é 0.6 negativo. Ou seja, quando nós temos uma aresta que transita de preto para branco, ou mais uma vez, de escuro para claro, nós temos um valor de filtro muito alto e positivo. Quando temos uma transição contrária, de claro para escuro, esta aqui, o resultado do nosso filtro é também com uma elevada magnitude, mas muito negativo. Okay? Portanto, normalmente o que se faz é procurar, o que se faz para detectar arestas é, depois de aplicar um filtro deste género, um ou um parecido com este, é procurar valores do módulo de R que sejam maiores do que um determinado limite que nós definimos à mão, um threshold. Okay? Neste caso, o limite podia ser, por exemplo, 0.5. Então, esta é a ideia base. A variação, agora, todas as variações que vamos estudar a seguir são, sobretudo, arranjar filtros diferentes e, digamos, melhores para umas coisas, piores para outras. Reparem que este filtro tem já aqui uma coisa má. Opa, estou a ficar sem bateria. Este filtro tem já aqui uma coisa má, que é só detecta arestas verticais. Portanto, uma aresta, se eu desenhasse ali uma aresta horizontal,
ou pusesse aqui valores na imagem de entrada, vamos chamar A, este filtro não ia ter uma resposta alta a esse tipo de arestas. E por isso é que nós precisamos também de um GDY. Mas, portanto, vamos a estudar valores de filtros diferentes. Deixem-me só parar aqui a pausa, parar aqui a gravação. Ok, já estou de volta. Tive que ir buscar o carregador do tablet, porque isto está a ficar sem bateria. Então, dito isto, já vos expliquei mais ou menos, digamos, o mecanismo base da detecção de arestas. Vamos agora voltar aos PDFs, ao PDF da aula. Portanto, isto é o filtro mais básico. Obviamente que nós temos que ter um filtro para a direção X e para a direção Y, sendo que o GetX detecta arestas verticais e o GetY detecta arestas horizontais. E então, aqui, exatamente o que eu estava a explicar, como um exemplo, é que nós vamos à procura de um máximo local. Ou então de valores que excedem um dado limiar, que tem que ser arbitrado, ok? Portanto, nós podemos usar estas duas alternativas. Ou procuramos o máximo, isso é se quisermos procurar, digamos, se assumirmos que numa determinada zona só há uma aresta, e então procuramos um máximo local, quer dizer, um máximo numa certa zona, ou então o tal critério do limiar, como eu vos falei. Podemos também, a partir do momento em que temos uma sensibilidade ou uma magnitude da detecção de arestas em Y e em X, porque temos dois filtros, calcular a direção da aresta usando o arco tangente do GeoY sobre o GeoX, ok? Trigonometria para calcular o ângulo. Portanto, em termos de operadores específicos, o primeiro que vamos estudar é o Sobel, é muito usado. Basicamente, a diferença, ou seja, o mecanismo é o mesmo, a diferença são então os tais filtros GeoX e GeoY. Vocês podem ver que aqui já temos os valores também na linha de cima e na linha de baixo, diferentes de zero. Mas a lógica mantém-se, enquanto que o outro dá bocado era assim. Neste momento nós passamos este menos 1, perdão, este 1 do centro para a direita, portanto não ligamos à coluna do meio, e depois colocamos também informação aqui em cima e em baixo, ok? Mas a lógica mantém-se toda igual, e a lógica é, à esquerda, na coluna da esquerda multiplica-se tudo por valores negativos, e na coluna da direita multiplica-se tudo por valores positivos. Quer isto dizer que se eu à esquerda tiver o mesmo que à direita, isto vai se cancelar e a resposta do filtro é baixa. Se à esquerda tiver muito menos na imagem, muito menos intensidade combinada nestes três elementos do que à direita, eu vou subtrair muito menos do que aquilo que vou somar e, portanto, a resposta será alta positiva. Ou então, se for ao contrário, será o simétrico, uma grande magnitude, mas muito negativa. Okay? Portanto, este é o operador de Sobel com estes valores. Depois temos também o operador de Prewitt, bem como o de Roberts. Okay? Na verdade, estes operadores, do ponto de vista prático, não têm grande diferença. Há sempre diferenças, mas não dá para dizer, olha, este é melhor do que aquele, usa sempre este. Se eu tivesse que escolher um, escolheria o Cani, parece-me que é o mais evoluído, mas digamos, o Cani é também muito mais lento de operar do que qualquer um destes operadores. Portanto, temos aqui vários exemplos de operadores, o Prewitt, o Roberts, e estes operadores são também muito sensíveis ao ruído, já vamos ver a seguir. O método Cani é realmente dos mais populares, como eu estava a falar, e é um método um bocado mais complicado. Primeiro, é feita uma convolução gaussiana. Para uma convolução gaussiana não é mais do que suavizar a imagem, passando um filtro, aliás, nós estudamos isto na aula passada, passando um filtro de média, ok? Portanto, nós basicamente vamos tentar criar ali uma imagem que está meio esbatida, meio blurred, e a ideia é fazê-lo
porque sabemos que o passo seguinte, que é o passo de detecção de arestas, normalmente é muito sensível ao ruído. Portanto, nós quando fazemos a tal convolução gaussiana, eh, perdemos variações bruscas, porque aquilo fica mais ou menos blurred, mais ou menos, falta-me o termo em português, e então com isto conseguimos evitar alguns dos falsos positivos, ou seja, das arestas que eram detectadas como sendo arestas, mas que na verdade eram filtros, devido à sensibilidade dos filtros de detecção. Portanto, aqui, convolução gaussiana no primeiro passo, depois um filtro de Roberts, se bem que por vezes pode ser de Sobel, portanto, um qualquer filtro de detecção de arestas, e depois também há um passo de seguimento de aresta para evitar fragmentações, porque por vezes vocês tiverem uma matriz de resultados, a tal, e depois, deixem-me fazer aqui, a tal matriz de resultados que há bocado eu vos mostrei, eu vos falei, e depois fizerem, ela tem que ser maior que um determinado threshold, ficam com uma máscara, valores 0 ou 1. E essa máscara, imaginem que tinham aqui uma aresta, mas nada vos garante que vocês consigam nesta aresta ter sempre o valor maior que t na matriz de resultados. Portanto, vocês até podem chegar a um ponto em que tem aqui um 1, e depois 0, 0, e cá em baixo já tem outra vez uns, ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, aqueles sítios onde havia 0 não foram suficientes para estar, digamos, de forma absoluta acima de t, e por isso é que ficaram 0 e não ficaram 1, mas por causa do seu contexto local, ou seja, porque tem muitos uns ao lado, em cima e em baixo, talvez aquilo seja uma aresta que poderia ser continuada. E isto é o tal segmentar esta para evitar fragmentações. Portanto, há uma fase posterior de unir digamos, a matriz de resultados que sai do filtro de detecção. A filtragem gaussiana não é bem o filtro de média que eu vos falei, mas é muito parecido, porque ao fim e ao cabo nós temos um filtro maior, que não é mais do que uma tentativa de discretizar uma matriz gaussiana a duas dimensões. Uma função gaussiana a duas dimensões. Ok? Portanto, esta matriz não é mais do que fazer a gaussiana com um determinado desvio padrão, claro, e depois ir buscar aqui este valor, este valor, este valor e colocá-los nos sítios certos, ok? Sendo que este aqui seria o centro da gaussiana, portanto, este filtro seria visto de cima, ok? Se nós fôssemos buscar valores vistos de cima, em função da altura da gaussiana, seria estes valores que temos aqui. Portanto, o segmento aresta precisa de dois limites de binarização, isto tem a ver com este 13, e portanto o conjunto de parâmetros da função de Canny, nós vamos fazer um exercício sobre isto nas aulas práticas, são três parâmetros, o tal T1, o T2 e ainda o desvio padrão desta filtragem gaussiana, desta gaussiana que dá origem ao filtro gaussiano. Eu não expliquei o que é estresse, imagino que vocês já saibam, mas posso-vos dar um exemplo rápido. Estresse é ter memória. Por exemplo, imaginem que eu dou o exemplo de informática industrial e do tanque de água. Era o exemplo que eu dava quando estava em informática industrial, agora já não dou. Mas quando nós tínhamos aqui um limite, deixem-me pôr mais abaixo, talvez, temos aqui um limite, um sensor qualquer, que dá um limite L1. Se este limite L1 ligar quando tem água acima dele e desligar quando tem água abaixo, nós podemos dizer uma coisa muito, muito fácil, que é, temos aqui uma bomba de água, vamos dizer que está aqui uma bomba, que vai colocar água sempre que o nível de água estiver abaixo de L1. Portanto, se o nível de água estiver assim, a bomba despeja água. Se o nível de água estiver acima, a bomba para de despejar água. O que é que acontece numa situação destas? É que a bomba vai estar sempre a ligar e desligar. E porquê? Porque o nível de água vai estar sempre muito próximo de L1. Ora, quando ele está ligeiramente acima, a bomba para. A seguir alguém abre a torneira e isto vem ligeiramente abaixo, a bomba liga, mas depois para logo a seguir porque já fica ligeiramente acima. Ou seja, usar apenas um limite torna o processo muito instável. A solução é então aquela que também se fazia na informática industrial, que era usar dois limites.
um limite para começar a encher o tanque e um limite para parar de encher o tanque. O que faria com que eu dissesse assim, sempre que a bomba d'água, sempre que eu detectar o nível do tanque abaixo do nível L1, eu vou começar a encher de água, mas continuo a encher até que aquilo está acima de L2, ok? Portanto, eu tenho um limite para começar a encher e outro limite para parar de encher. E isso é que dá a tal esterese, a tal memória. No caso das arestas, a ideia é exatamente a mesma. É eu ter um limite para dizer que isto é uma aresta. Portanto, se eu agora comecei a dizer, imaginem que eu estou a fazer a análise da esquerda para a direita, e encontrei isto e digo, olha, isto é uma aresta. E, portanto, eu entrei num determinado limite a que vou chamar T1 para dizer que isto é uma aresta. E, portanto, a partir daqui eu vou começar a dizer, olha, isto é tudo aresta, mas se eu continuasse a usar este limite T1 para deixar de dizer que era aresta, podia ter a tal instabilidade. Portanto, eu uso um T1 para dizer que é aresta e um T2 para dizer que deixa de ser aresta. Ok? E isto confere a tal memória, a tal estresse. Ok, então, operadores de segunda ordem. Aqui a ideia é usar a segunda derivada e não a primeira, como nos operadores anteriores. E em particular porque os operadores da primeira derivada normalmente podem gerar arestas largas, ok? Em regiões onde há variação constante e normalmente também são muito sensíveis à direção. E então o que nós fazemos é usar a segunda derivada. Um exemplo é o Laplaciano, que se assemelha a uma operação de segunda derivada, mas é ainda mais sensível ao ruído do que a primeira derivada. É normal, a segunda derivada é mais sensível ao ruído, claro. E isto pode ser representado desta forma que temos aqui, com as segundas derivadas parciais da função em relação a x e y. O operador depois assemelha-se a isto, ok? Assemelha-se não, concretiza-se nisto em termos discretos. Portanto, aquilo basicamente é a formulação matemática, mas depois nós usamos aqui este filtro de convolução. Nós temos aqui, digamos, a explicação ou a demonstração do tal filtro Laplaciano. Eu não vou parar muito por aqui, não acho que seja muito importante que vocês percebam isto, mas podem explorar este slide. E aqui ainda a continuação, para chegarmos ao tal filtro que mostramos no início. E basicamente, como nós já dissemos há pouco, se as primeiras derivadas são sensíveis ao ruído, as segundas ainda são mais. E portanto, tal como no caso do Cani, também se usa aqui uma operação de suavização antes de aplicar o filtro de detecção de arestas. E exatamente como no Cani, a operação de suavização, que é uma pré-operação, é também uma gaussiana, ok? Portanto, também há aqui digamos, um suavizar com um filtro de gaussiana que depois é usada para, com o tal filtro de Laplaciano para detectar arestas. E aqui, portanto, isto para chegar ao termo que é mais comumente conhecido, que é o LOG, que é o Laplacian of Gaussian. Okay? Portanto, temos várias operações. Esta foi aquela que já vimos. Não, desculpem, este é o simétrico da que já vimos. Isto são outros exemplos de filtros laplacianos. E aqui a gaussiana, a expressão que é usada para fazer a convolução gaussiana, portanto, para fazer a suavização. Aqui um exemplo, nós vamos fazer exemplos deste género, julgo que até um exemplo muito parecido com este nas aulas práticas, e portanto na aula teórica que prepara as aulas práticas, ou seja, eu não vou estar aqui a fazer este exemplo, acho que não vale a pena, sugiro que vocês tentem fazer isto em casa, ok? Portanto, o código MATLAB para usar o tal LOG pode ser usando esta função. O fspecial calcula o tal filtro e depois usamos ali
a expressão IMFilter, que nem sequer temos usado muito, nós temos usado o filter 2, ok? Portanto, alguns exemplos em MATLAB. O MATLAB tem uma coisa porreira que é uma só função que consegue calcular todas estas, ou quase todas estas metodologias para detecção de filtros. Essa função chama-se Edge e tem então os tais 6 algoritmos possíveis, nós só precisamos dizer qual é o algoritmo que queremos. Okay? Então, a função obviamente aceita mais parâmetros, por exemplo, se nós estivermos a falar do CANI, nós podemos dar os tais 3 parâmetros que eu falei. Se estivermos a usar o log, não sei que tipo de parâmetros, é uma questão de ver o manual da função, ok? Mas pronto, o MATLAB tem esta facilidade de ter uma só função que faz todo o tipo de detecção de arestas. Alguns exemplos aqui. Se nós tivermos aqui a famosa imagem dos arrozes, vemos o resultado da detecção de arestas com 5 filtros diferentes. Neste caso, se querem que vos diga, a coisa é muito parecida. Posso, quando muito, notar aqui que no caso do Roberts aquilo falhou e nos outros não. Mas como podem ver, estamos aqui, como dizem os ingleses, a separar cabelos, não é? As diferenças são mínimas. Aqui um outro exemplo. Aqui as diferenças já não são assim tão simples quanto isso. Reparem que aqui são os filtros Laplacian of Gaussian e o CANI que conseguem fazer as coisas um bocadinho melhor. Os outros falham redondamente. Reparem que muitas vezes nada eu não sei, não tenho agora presente se todos eles precisam de parâmetros ou não. Acho que a maioria deles não. Acho que nem sei se o Privity e o Sol precisam de parâmetros. Mas pode dar-se o caso de nós dizermos que um filtro não. De vermos, observarmos que um filtro não está a funcionar, mas isso também não quer dizer que esse filtro não funcione ou não seja adequado. Pode estar mal parametrizado, ok? E ainda um outro exemplo, aqui julgo que isto são células. Aqui, por exemplo, o CANI parece que detecta mais do que o que devia, não é? Detecta montes de arestas. Enquanto que neste caso, por exemplo, eu escolheria o Priwit. Acho que é ou o Sobel, ou o Roberts, não sei. Nunca sei muito bem qual é que é de escolher. Vocês podem sempre dizer assim, podem sempre pensar assim. A razão para estarmos a estudar 6 ou 7 alternativas diferentes é porque nenhuma é claramente melhor do que a outra. Porque senão nós dizíamos, muita gente pensou em coisas, mas o único que funciona é este e usem sempre este. Mas não é esse o caso. Por isso é que estudamos vários, porque eles são melhores numas situações e piores noutras. Ainda um outro exemplo, neste caso o Kani funciona muito mal e os outros bastante melhor. E depois só falar digamos, da terceira classe de algoritmos, que são as técnicas de template matching, em que aqui a ideia é tentar usar vários filtros de convolução, portanto não apenas um, mas vários, tipicamente 8 ou 12, e estes filtros representam diferentes possibilidades de arestas. Ou seja, eu posso, por exemplo, eu sei que tenho uma aresta, vamos voltar aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma imagem, e eu sei que posso ter uma aresta assim, uma aresta assim, uma aresta assim, uma aresta assim. E portanto, como viram há bocado, eu tinha dois filtros, mas eles só detectavam a parte bem, as arestas horizontais e as verticais. Portanto, uma coisa que nós podemos fazer é criar mais variações que não sejam verticais e horizontais, mas que sejam, por exemplo, diagonais. Ou não a 45 graus, mas a menos do que isso. E que tenham uma boa resposta para estes casos aqui diagonais, ok? Portanto, não usar dois filtros, mas usar mais do que dois, em que conseguimos cobrir com esses mais do que dois adicionais, portanto, com os filtros extra que temos, também os casos diagonais. A questão é, se nós temos então vários filtros, tipicamente de 8 a 12, então qual é o valor que usamos? Ora, o valor que usamos é o valor máximo, ok? Portanto, nós para cada ponto da imagem temos o valor resultante de todos esses filtros e então ficamos com aquele que teve melhor resposta. É a mesma coisa que dizer assim, reparem, eu tenho aqui um filtro, espera lá que eu estou a desenhar isto mal.
Deixa-me desenhar, aliás, os filtros de outra cor. Então, se eu tiver aqui um filtro de... Opa, está difícil isto. Se eu tiver aqui um filtro, por exemplo, de... Assim. Aqui tem que ser menos, menos, menos. Portanto, este filtro vai funcionar bem para esta aresta. Mas vai funcionar bastante mal para a horizontal e um bocadinho melhor para as diagonais. Portanto, neste caso, quando eu, por exemplo, pusesse o filtro nesta posição aqui, eu tinha que ter outros filtros para as diagonais. Por exemplo, vamos fazer aqui um filtro para as diagonais, talvez assim, 1, 2, 1, não sei agora como seria, e aqui menos 1 talvez, ou menos 2 talvez, aqui 2, aqui 0, aqui menos 1, aqui menos 1, espera lá, já sei como é que seria, deixa-me desenhar outra vez. Portanto, o filtro das diagonais seria qualquer coisa deste género. Então, 1, 1, 2, menos 1, 2, menos 1, por exemplo. E depois ainda tínhamos o filtro horizontal. 1, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 1. Ok? Portanto, a questão é que nós tínhamos um filtro 1, um filtro 2 e um filtro 3, e quando punhamos, quando escolhíamos este ponto aqui, que é um ponto de uma aresta vertical, aplicámos naquele ponto o filtro 1, o filtro 2 e o filtro 3. E chegámos à conclusão que era o filtro 2 que tinha uma resposta mais alta, e portanto escolhíamos a resposta do filtro que desse a resposta mais alta. Okay? É a mesma coisa que dizer assim, ok, eu tenho um filtro sensível a diagonais, um filtro sensível a horizontais e um filtro sensível a verticais. Vou passar na imagem todos estes filtros e para cada pixel vou ficar com aquele, com a resposta mais alta. Vou ver se ele foi mais sensível, se ele é mais parecido com uma aresta vertical, diagonal ou horizontal, basicamente. E pronto, é isso que está aqui a explicar, por outras palavras, ok? Portanto, este template matching ou compass operator, compass tem a ver com bússola, salvo erro. E, portanto, aqui fala-se de bússola porque não temos só uma direção horizontal e vertical, mas temos também outras. Nordeste, noroeste e por aí fora, ok? Pronto. Aqui acho que não tenho mais nada a dizer. Então, temos aqui exemplos de filtros usados em template matching, tipo ali a desenhar, mas na verdade podia ter vindo logo para aqui. Este era parecido com aquele que eu estava a tentar inventar, okay? Mas obviamente só cobre arestas deste género. Se eu quero arestas, por exemplo, com um ângulo diferente, teria que ter um filtro diferente. Rotado, com, por exemplo, 180 graus em relação a este. Pronto, temos vários exemplos. Para template matching usa-se Prewitt, Kitsch ou Robinson. Mas a lógica é sempre a mesma, ok? É ter filtros que respondem bem, têm uma resposta alta, quando nós temos realmente uma variação nas intensidades da imagem em pixels vizinhos. Porque isso é que é a tal aresta que nós queremos detectar. Pronto, está terminada a apresentação para a aula teórica. Vamos depois. Até logo, malta.